Você que trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, por favor. Abra sua Bíblia comigo. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. O versículo 11. Nós vamos tomar como base para a nossa meditação nessa noite este texto, e eu gostaria de pedir a sua atenção. Deus tem uma palavra ao nosso coração nessa noite. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 11. Quantos encontraram, pode dizer amém? Vou esperar todos os irmãos encontrarem. É importantíssimo que você leia comigo. Importante que você abra a Bíblia. Pastor, eu não trouxe uma Bíblia. Você tem um celular? Ou se você não tiver um celular, você pode acompanhar conosco aqui pelo projetor. Romanos capítulo 5, versículo 11. Que nos diz assim a palavra do Senhor: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em vossos corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Portanto, considerem-se mortos para o pecado. É importante a gente compreender isso. O assunto do pecado, o pecado é o maior problema da humanidade. A palavra do Senhor diz: do que se queixa o homem? Do que se baseia as nossas queixas? A Bíblia diz que o homem se queixa, mas as suas queixas é por causa dos seus próprios pecados. O pecado é a razão de todas as tristezas, de todas as frustrações do homem. O pecado é quem levou à morte do homem. O pecado é quem levou à tristeza do homem. O pecado é quem afeta a vida emocional, psicológica do homem. O pecado é a causa dos traumas, dos medos, de todos os tipos de moléstias. É o pecado. O pecado não é simplesmente o ato de transgredir, de desobedecer. É verdade que a transgressão é pecado. Mas o pecado em si é um ambiente, uma condição, é um estado. A Bíblia vai dizer que no pecado de Adão, quando Adão comete o pecado, o primeiro pecado, a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo. O pecado não estava no mundo, mas o pecado estava em algum lugar, mas não havia entrado no mundo. Então o pecado entrou e ele está no mundo. É importante a gente entender que Deus é santo.
Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, a Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo, o Senhor é santo. E a santidade de Deus faz com que o Senhor odeie o pecado. Deus odeia o pecado. A Bíblia é clara em dizer que o Senhor é santo, mas Ele odeia o pecado. O Senhor não tem compromisso algum com o pecado. E Ele sabe que o pecado é danoso para o homem. Ele sabe disso. Sabendo disso, e sabendo que o homem havia trazido para si, recolhido para si, problemas gravíssimos, por causa da desobediência, e em consequência da desobediência, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte passou por todos os homens, porque todos agora então pecaram. O Senhor precisava resolver a questão do pecado. O Senhor precisava resolver o problema do homem. E o Senhor então enviou o seu Filho, e todos nós temos a convicção de que Deus enviou o seu Filho para perdoar ou para resolver o problema do pecado. Observe em João 3,16 o clássico de Deus para o perdão do pecado do homem. A Bíblia vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho para resolver o problema do pecado. Agora observe, entenda, compreenda, que o Senhor, Ele se preocupou com aquilo que o homem não estava preocupado. Por quê? Porque o pecado distanciou o homem de Deus. Isaías 59, a Bíblia diz: e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Observe, o homem, por causa do pecado, ele se separa de Deus, sem que tenha a consciência do perigo que ele está correndo por causa da distância que existe entre ele e Deus. Por causa do pecado, o homem, ele comete atrocidades terríveis. Por causa do pecado, eu estou dizendo, por causa do pecado, um homem mata o outro. Por causa do pecado, o esposo trai a esposa. Por causa do pecado, a esposa se torna infiel ao esposo. Por causa do pecado, a discórdia entre nós. Por causa do pecado, há tantos abusos na sociedade, por causa do pecado. E quando os homens, nós estamos longe de Deus, nós estamos sendo escravos do pecado. O homem sem Jesus, ele está em uma condição de escravidão. Ele não vai ter domínio. Entenda isso. O homem nunca terá domínio sobre o pecado se ele não estiver em Cristo.
Não, pastor, eu tenho controle. Não, você nunca terá. O pecado não se resolve na força de vontade. O problema do pecado não se resolve na força do braço. O problema do pecado não se resolve com conhecimento científico. O problema do pecado não se resolve com uma consulta no psicólogo. O problema do pecado não se resolve com uma boa música para elevar as suas emoções. O problema do pecado não se resolve com uma viagem alegre, com uma boa amizade, Não, o problema do pecado não se resolve com bem-estar, com dinheiro. O problema do pecado não se resolve com nada. O problema do pecado é espiritual. E o homem sem Cristo, pois Deus disse: eu vou resolver o problema do pecado. E para resolver o problema do pecado, ele disse: meu filho precisa ir à cruz para morrer e condenar em sua carne o pecado. Pois a Bíblia diz que Jesus condenou em sua carne o pecado. Ele condenou o pecado na carne. Então agora, a palavra do Senhor vai dizer em Romanos capítulo 5, a Bíblia vai dizer que aqueles que agora estão em Cristo devem se considerar mortos para o pecado. Mas quem não está em Cristo não pode se considerar, porque só vai haver uma libertação, e portanto haverá consideração de morte para o pecado, ou seja, o pecado perderá o domínio sobre a vida da pessoa quando ela estiver inteiramente entregue a Jesus. Nós nunca conseguiremos resolver o problema do pecado sozinhos. Pastor, eu não estou em Jesus. Logo, logo você vai cometer atrocidades terríveis. Pastor, é possível alguém viver uma vida sem pecado? Sim. Sim. Mas a Bíblia diz que todo homem peca. Isso daí como que eu posso dizer? É desculpa para quem quer pecar. Se você for olhar o capítulo 7, de Romanos, quem está me ouvindo, diga amém. O capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, Paulo vai falar sobre o pecado que domina o homem. Então ele começa o capítulo 7 dizendo acerca da lei do casamento, e ele vai dizer: a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas morrendo o marido, a mulher está livre para casar com outro. Então ele está dizendo agora que como nós já morremos através do corpo de Cristo. Ele está dizendo: Cristo morreu e vocês estão mortos porque estão em Cristo. Então ele está dizendo: agora vocês podem agora ser de outro. E de quem que nós seremos? Nós seremos agora de Jesus que ressuscitou. Por que agora eu sou de Jesus que ressuscitou? Ele está dando a comparação de que outrora o homem sem Jesus, ele estava aliançado e casado com o pecado. E para ele ser de outro, ele precisava morrer. Mas agora, você não morreu literalmente, eu não morri literalmente, mas Cristo morreu por mim e por você, e nós estamos mortos em Cristo, para pertencermos a outro. Olha para o teu irmão e diga: você não precisa ter aliança com o pecado,
Você não precisa estar escravizado debaixo da lei do pecado. Você não precisa. E você só quebra essa aliança se você entender que Cristo morreu por você. E se você entender que Cristo morreu por você e você o aceitar como Senhor e Salvador da sua vida, o pecado perde a força. Eu estou dizendo que o problema do pecado é espiritual. Você não resolve o pecado dizendo: a partir de hoje não peco mais. Você deixa de pecar hoje, para de pecar amanhã, mas logo você peca novamente. Sabe por quê? Porque você não terá domínio sobre o pecado. Paulo vai dizer mais abaixo, quando ele disse, no versículo de número 9 do capítulo 7, Paulo vai dizer assim: em outro tempo, quando eu não tinha lei, eu vivia. Mas vindo a lei, eu morri. De quem Paulo está falando? Mais abaixo, nos capítulos que se seguem, Paulo vai dizer: ó miserável homem que eu sou, pois o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço por causa do pecado que habita em mim. Olha a desculpa de alguém que quer pecar. Quem está me ouvindo, diga amém. Pegam o texto de capítulo 7 de Romanos para dizer, o próprio Paulo dizia que ele não tinha condições de controlar o pecado nele. Põe no telão para mim aqui o versículo 9. Romanos capítulo 7, versículo 9. Entenda de quem Paulo está falando. Paulo não pode ser dúbio. Paulo não pode ser duas pessoas. Observe bem isso. É muito importante que você entenda isso. No capítulo 5, Paulo disse: considerem-se mortos para os vossos pecados. No capítulo 6, Paulo vai dizer assim: vocês não podem ser dominados pelo pecado, pois vocês já estão mortos em Cristo. Se vocês já morreram em Cristo, assim como Cristo morreu, Ele morreu de uma vez por todas. Portanto, se Ele morreu de uma vez por todas, já não morre mais, não vai morrer de novo. Mas agora Ele ressuscitou, então Ele morreu para o pecado, e agora o pecado já não pode mais dominar Cristo. E agora Ele ressuscitou, então agora Ele tem domínio sobre o pecado. Ele está dizendo para nós: se vocês estiverem mortos em Cristo, o pecado já não tem mais domínio sobre vocês. E se vocês morreram para o pecado, então agora vocês podem viver uma vida para Deus. E uma vida para Deus não é sob a condição do pecado. Eu posso viver uma vida sem pecar, pastor? Sim. O problema é que nós, muitas vezes, quando nós não conseguimos viver, é porque nós não estamos vivendo verdadeiramente em Cristo. E eu torno a dizer, nós nunca conseguiremos resolver o problema do pecado pela força de vontade. Não é a força de vontade que vai fazer com que eu deixe de pecar. Porque o próprio Paulo vai dizer: ó miserável homem que sou, pois o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, o mal que eu não quero fazer, isso eu faço por causa do pecado que habita em mim. O marido sai de casa, ele se envolve com outras mulheres, e quando ele põe a cabeça no travesseiro para pensar na sua esposa, ele diz: por que eu fiz isso? Minha esposa não merece isso. O meu esposo não merece isso. Alguém vai lá e agride o outro. Ele diz: por que eu fiz isso? Eu não precisava ter feito isso. Mas o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço por causa do pecado que habita em mim. Mas Paulo está dizendo isso dele, pastor? Versículo 9. Está aqui? Capítulo 7, versículo 9. Vamos ler todos juntos, irmãos? Amém? Amém? Vamos lá então, capítulo 7, versículo 9, no 3. 1, 2, 3.
Escute, eu pergunto para vocês, quando foi que Paulo vivia sem lei? Houve algum tempo que Paulo não tinha lei? Paulo nasceu, a lei de Moisés já estava lá. Jesus nasceu, a lei de Moisés já estava lá. Pedro nasceu, a lei de Moisés já estava lá. Então, quando Paulo está dizendo, houve um tempo, Paulo não está falando dele mesmo, Paulo está olhando lá para o Éden. Porque o único tempo em que não houve lei, foi no Éden. Adão vivia e não tinha lei. Mas quando veio a lei no Éden, pastor, então, quando Deus disse, de todas as árvores que está no jardim comereis livremente, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis e nem dela tocareis, porque no dia que dela comer, ou no dia que nela tocar, certamente morrerá. Lei é a palavra. Quando Deus disse, não faça, a lei está estabelecida. Lei é regra. Então, quando Deus coloca a regra, então está estabelecida uma lei. Então, quando houve a lei, Adão falou assim, agora deu problema. Por quê? Porque agora eu sei que não pode. Então, quando ele morreu quando Deus disse, não faça. Mas a verdade é que o pecado já existia. E o pecado, a Bíblia vai dizer, tomando ocasião pela lei. O pecado olhou e disse assim, eu vou dar força para o homem, por causa que a lei disse, não faça, não faça. Então eu vou fortalecer. Olha para o teu irmão e diga, você já parou para pensar que aquilo que é mais proibido é o que é mais gostoso? Diga para ele assim, ó, você sabia? O proibido é mais gostoso. Quando o pai fala, não faz, dá uma vontade de fazer. Quando Deus diz, não faz, dá uma vontade de fazer. Por quê? Porque o pecado tomando ocasião da lei, já que a lei diz que não faz, o pecado fica com mais força. Então Paulo não falava dele mesmo, porque Paulo não pode dizer no capítulo 5 e no capítulo 6, que o homem não pode se tornar escravo do pecado, e no capítulo 7 ele dizendo, o bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, isso eu faço por causa do pecado que habita em mim. Paulo não falava dele mesmo, Paulo pensava lá no Éden, quando ainda não havia lei. Mas ainda um tempo lá atrás, quando não havia lei, eu vivia, mas vindo a lei, eu morri. Então Paulo está dizendo que a lei agora então é má? Não. O mandamento é ruim? Não. O mandamento é bom e a lei é boa e santa. Então qual é o problema? O problema é o estado em que a lei vive. O ambiente em que a lei vive, porque a lei, ela vem simplesmente para ser tutora, para conduzir o homem até Cristo, para conduzir o homem até Deus, mas a lei não é capaz de resolver o problema do pecado. Quem está me ouvindo, diga amém. Então, pastor, na lei, o homem pode ser obediente, mas ele não resolve o problema do pecado, porque o problema do pecado não é a capacidade que eu tenho de não pecar. O problema do pecado é alguém que poderia vencê-lo, e só Jesus pôde fazer isso. Só Jesus pôde vencer o pecado. E agora, pastor, qual é a solução para o homem? Se o homem não entender que é só em Cristo, primeiro, ele é perdoado dos seus pecados. Segundo, que ele consegue vencer e dominar o pecado. Jamais o homem será bem sucedido e feliz.
O tempo de escorregar está logo ali, é bem próximo. Daqui um pouquinho, mais uma vez, lá vai estar o homem, lá vai estar a mulher, cometendo os seus pecados e dizendo: eu não gostaria de ser essa pessoa. Eu não gostaria de viver assim. Eu não queria ser esse homem. Eu não queria ser essa mulher. Oh, miserável homem que eu sou, quem me livrará? Aí Paulo vai dizer: graças a Deus que o Senhor nos dá vitória, por intermédio de Jesus. Só em Jesus você pode resolver o problema do pecado. Só em Jesus nós poderemos resolver o problema do pecado. Pastor, e como é que eu resolvo o problema do pecado? Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E eu fazendo isso, o que acontece? A partir deste momento, o pecado que você ou eu cometemos é perdoado na hora. E depois disso, pastor, depois disso o Espírito Santo vem habitar em mim. E depois que o Espírito Santo veio habitar em mim, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele vai convencendo o homem do seu pecado. E a palavra de Deus vai me regenerando e vai transformando a minha mente, como diz em Romanos capítulo 12: não vos conformeis com este mundo, mas renovai o vosso entendimento. Renovai a vossa mente pelo vosso entendimento. E apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, pois esse é o vosso culto. Sabe quando é que nós entregaremos o nosso corpo em sacrifício vivo e agradável ao Senhor? Quando houver uma renovação da nossa mente, uma transformação da mente, porque Deus, Ele quer eu como sacrifício em culto a Ele. Eu não vou entregar mais os meus membros, eu não vou entregar mais o meu corpo à escravidão do pecado, mas eu vou entregar os meus membros em culto ao Senhor. E quando eu faço isso, a partir deste momento, o Espírito Santo, ele vai transformando a minha mente, e acontece o grande dia do novo nascimento, quando o homem muda completamente a sua mente. Ele olha para si, ele diz: como pode eu viver como eu vivia antes? Ele olha para as suas práticas, ele olha para os seus pecados, ele reconhece os seus pecados, ele reconhece o quão orgulhoso ele era para não reconhecer anteriormente, mas agora ele é capaz de reconhecer: novo nascimento chegou. E quando o novo nascimento chega, o capítulo 8 de Romanos começa a fazer parte da nossa vida. Coloca no projetor, capítulo 8, versículo 1. Olha para o teu irmão e diga: em Jesus, os seus pecados, os meus pecados são perdoados. E Ele nos transforma em uma nova pessoa. Diga: Ele nos transforma em um novo homem. E acontece o novo nascimento. E agora, pastor? Romanos capítulo 8, versículo 1, já está aqui? Vamos ler todos juntos? Romanos capítulo 8, versículo 1. Quantos querem viver Romanos capítulo 8, versículo 1? No 3, vamos ler todos juntos, vamos lá? 1, 2, 3. Continua. A lei do Espírito
Qual é a lei do Espírito e da vida? A partir da morte da cruz, agora é uma nova lei. Qual lei é essa? É a dispensação da graça. É uma nova dispensação. E essa nova dispensação, ela fez com que a dispensação da lei, a lei do pecado, fosse completamente morta. E agora não tem mais domínio. E então agora nós podemos dizer: não há mais condenação. Não há mais condenação. Não é que não há condenação para quem peca. Não há mais condenação porque o pecado perdeu a força. Olha para o teu irmão, pega na mão dele, pega na mão dela e diga: a partir de hoje, a tua vida nunca mais será a mesma, porque o pecado perderá a força. E Cristo te renovará. E a partir de hoje, a lei do Espírito e da vida te renovará, te colocará de pé, e você viverá uma vida para Deus. Nós não vamos justificar o pecado, nós vamos reconhecer o pecado e mandar ele embora. Por quê? Porque ele não me domina mais, ele perde a força. O pecado perdeu a força. E o pecado só perde a força quando eu digo: vem Jesus, seja Senhor da minha casa, seja Senhor da minha vida, seja Senhor da minha família. Eu ainda sou pecador, eu ainda estou na condição de pecado, eu ainda tenho desejos para as bebidas, eu ainda tenho desejo para as drogas, eu ainda tenho desejos para as traições, para os adultérios, para as fornicações, eu ainda tenho desejo. Mas a partir de hoje eu quero me entregar por completo. E eu quero pedir que o Senhor venha, através do Espírito Santo, transformar a minha mente, para que o novo nascimento chegue. E chegando o novo nascimento, Romanos capítulo 8 se cumpra, para que nada mais, nenhuma condenação há para mim que estou em Cristo Jesus. Sozinho você jamais conseguirá. Só Jesus pode transformar a vida do homem. Só Jesus. Feche os seus olhos um pouquinho. Só Jesus pode transformar a vida do homem. Quantas vezes você fez coisas que você não queria? Quantas vezes você agiu de forma que você se arrependeu depois? E vai passando os dias, vai passando os anos, e você vai olhando e vai vendo, a cada dia parece que eu estou me tornando pior, porque o pecado vai nos afundando cada vez mais. E cada vez que eu penso em parar, eu faço mais ainda. Quantas vezes você pensou assim: eu vou parar de fumar, você fumou mais. Fumava um maço de cigarro, pensou em parar, começou a fumar 2. Por quê? O pecado. O pecado domina. Quantas vezes você disse assim: eu não vou mais trair a minha esposa ou meu esposo. E aí que você mergulhou no pecado, porque o pecado tem domínio sobre você. Mas poucas vezes você tomou a decisão de dizer: a partir de hoje eu vou me entregar definitivamente para Jesus. Jesus, eu não quero mais ser escravo do pecado. Qual foi o dia que você disse: Senhor, eu sei que em mim mesmo não há bem algum, por causa que o pecado ainda habita, mas eu quero que o Senhor tire a força do pecado, e eu sei que só em Ti eu serei capaz de vencê-lo. Sozinho, sozinha, jamais. Esqueça isso. Sem Jesus é impossível. Sem comunhão com Deus é impossível. Sem viver uma vida no Senhor é impossível. Mas Jesus está te chamando e te convencendo através desta palavra que só há esperança em Deus. Só há esperança em Jesus. E eu quero agora convidar você. Você que sabe que você
perdeu o controle. Você sabe que você não tem o controle. Porque se eu tivesse o controle, eu já havia dominado. Mas por que eu não dominei? Porque eu não tenho o controle. Mas você quer entregar o controle a Jesus a partir de hoje. Você quer entregar o controle a Cristo. Jesus, até hoje eu tentei, mas não fui capaz. Mas eu quero me entregar ao Senhor. Eu queria que você viesse aqui à frente, você que ainda não aceitou a Jesus. Mas hoje você quer se render aos pés do Senhor e dizer: Jesus, a partir de hoje eu entrego a minha vida no teu altar, para que o Senhor mude a minha vida por completo. Eu não quero ser mais essa pessoa. Você crê que Jesus é o seu Salvador? Então eu gostaria que você viesse aqui à frente, eu quero orar por você. Talvez você está afastado da igreja, afastado dos caminhos do Senhor, e o pecado te dominou novamente. Não será possível sem Jesus. Eu quero que você venha à frente, você que quer se reconciliar com